O episódio de hoje é patrocinado pela Magellan TV. É um dia comum para o Dr. Emmanuel Ngungombe, em 22 de agosto de 1986, o chefe do Centro de Saúde da Vila Sabum, no noroeste de Camarões, passou o dia anterior em uma cidade próxima e está voltando para casa de bicicleta. A viagem matinal não difere das outras que Ngombe já fez. No entanto, ele vai se lembrar dessa viagem pelo resto da vida. Tudo começa quando Ngombe esbarra em um antílope morto. Ele não acha isso muito incomum. Ele prende o antílope na bicicleta e continua. Mas, enquanto continua sua jornada, MB percebe mais animais mortos deitados à beira da estrada. Agora isso é uma cena incomum. O doutor corre para a pequena vila de Nios, perto do lago de mesmo nome, para encontrar respostas. No lugar disso, ele vê uma cena digna de filme de terror. Moradores mortos estão espalhados por todo o lugar, como se alguma força invisível os tivesse matado. Não há uma única alma viva ali. Embi está tanto confuso quanto assustado. O que Embi não sabia era que um véu de morte havia se espalhado por todo o vale do lago Nios, matando mais de 1.700 pessoas. O que Embi inicialmente pensou ser uma estranheza foi um evento que chamou a atenção do mundo inteiro, com o objetivo de revelar o que causou essa tragédia misteriosa. Atordoado, Mbia voltou correndo para a casa em Ngum, onde trabalhara na noite anterior para relatar o desastre aos superiores. A notícia do evento peculiar chegou ao governador da região noroeste e rapidamente alcançou o gabinete do presidente Paul Biya. Biya ordenou uma ação imediata, mas o Lago Nios está localizado na remota parte noroeste do país. Depois, levou 2 dias para as tropas do exército camaronês e equipes médicas chegarem às aldeias atingidas pelo desastre. Quando chegaram, eles também encontraram uma cena apocalíptica. As aldeias mais afetadas foram Nios, Sabum e Chá. Corpos mortos estavam por todos os povoados. Enquanto alguns dos falecidos estavam deitados ao redor das cabanas, outros foram encontrados em riachos próximos e mais adiante na floresta, indicando que estavam fugindo de alguma coisa. Ao contrário deles, outras vítimas foram encontradas deitadas em suas camas, como se nunca soubessem o que as atingiu. Todos eles estavam com as roupas cobertas por essas manchas vermelhas e gordurosas e pareciam ter morrido por sufocamento. O gado, a vida selvagem e até mesmo os insetos foram todos dizimados por essa misteriosa causa das mortes. Toda a vida no vale foi extinta sem nada que indicasse a origem. O período de choque inicial não durou muito. Por medo de uma epidemia, o governo ordenou que todos os corpos fossem queimados em valas comuns o mais rápido possível. Por dias e noites, soldados cavaram valas para enterro, sem sequer contar o número de corpos que enterravam. Mais afastados deles, tratores do exército cavavam buracos gigantes para descartar animais mortos. Cerca de 300 pessoas que sobreviveram ao desastre precisaram de tratamento urgente e foram transferidas para o hospital na cidade próxima de Nkambi. Os sobreviventes sofreram de tontura e problemas respiratórios, além de lesões na pele semelhantes a queimaduras. Curiosamente, a maioria dos que escaparam da morte eram agricultores que estavam nas colinas acima das principais aldeias. Ao mesmo tempo, o governo iniciou uma campanha maciça de realocação para os moradores locais. Independentemente do motivo do desastre, as autoridades temiam impactos na saúde e vida das pessoas. Por esse motivo, decidiu isolar a área. Mais de 4.000 pessoas foram realocadas para acampamentos temporários na primeira semana após o desastre. Para metade delas, o reassentamento tornou-se uma medida permanente, já que a vida que tinham em casa não existia mais. Logo, a gravidade do desastre atraiu atenção internacional. Grandes carregamentos de alimentos e suprimentos médicos foram enviados ao Camarões de todo o mundo. Equipes médicas internacionais chegaram para tratar feridos. Um grupo de cientistas americanos também foi ao país, mas por um motivo diferente. Eles foram atraídos pela peculiaridade do evento e queriam descobrir o que causou uma tragédia tão sem precedentes e, acima de tudo, misteriosa. A
A descoberta deles foi uma surpresa que ninguém esperava. Isso fez do desastre do Lago News um dos mais estranhos da história da humanidade. Para a população local não havia dúvida, o lago era amaldiçoado. 3 anos antes do desastre, um chefe tribal importante chamado Chefe do Lago havia morrido. No leito de morte, o chefe do lago escolheu sua melhor vaca para o sacrifício ritual. Após sua morte, no entanto, os parentes do chefe ficaram relutantes em doar sua melhor vaca e a substituíram por uma menor. Acreditava-se que, do além, o chefe do lago ficou furioso e o desastre resultou de sua ira. Os cientistas também acreditavam que o lago tinha algo a ver com o desastre, mas não estavam tão convencidos do poder do chefe do lago. A primeira pista para descobrir as causas da tragédia foi o fato de que a maioria dos falecidos vivia na área de 12 milhas ao longo do vale que se estende de leste a oeste do Lago Nyos. Quanto mais longe do lago os cientistas iam, menor era o número de vítimas. Suas dúvidas foram reforçadas pelos sobreviventes, que testemunharam que, na noite da tragédia, ouviram uma série de sons estrondosos vindos do lago. O trovão durou alguns minutos e foi seguido por um forte odor semelhante a pólvora, ovos podres. Para a maioria das testemunhas, essa foi a última coisa de que se lembravam, pois desmaiaram e só acordaram no dia seguinte. No final, a aparência do lago assegurou aos cientistas que algo estranho havia acontecido com ele. O Lago Nyos, conhecido por sua cor azul cristalina, estava completamente vermelho. Para deixar as coisas mais claras, o Lago Nyos é diferente. É um lago de cratera que se formou no topo de um vulcão inativo na planície vulcânica de Oku. Com seu leito conectado a uma grande câmara de magma sob o solo, o Lago Nyos é um dos 3 lagos no mundo conhecidos por estarem saturados de dióxido de carbono. Como a maioria dos lagos, ele é termicamente estratificado, com uma camada de água quente sobre outra mais fria e densa. Em lagos típicos, essas camadas se misturam devido às mudanças de temperatura causadas pela chuva, pelo clima frio e pelo vento soprando sobre a superfície da água. No entanto, no caso do Lago Nyos, devido às condições climáticas tropicais, a temperatura da água é incomumente constante da superfície até o fundo. Como resultado, as camadas não se misturam, o que impede que o dióxido de carbono no fundo do lago chegue à superfície e escape para o ar. Em vez disso, ele se acumula e se dissolve na água, devido à alta pressão no fundo do lago. Agora, existe um limite para o dióxido de carbono acumulado no fundo do lago. Ao ultrapassar esse limite, ele sobe aos níveis superiores e sai da solução devido à menor pressão. Basta uma pequena perturbação para que o dióxido de carbono irrompa para a superfície e seja liberado no ar, causando a chamada erupção límnica. Testes com amostras de água retiradas do Lago Nyos mostraram níveis anormalmente altos de dióxido de carbono, uma evidência que aponta para uma erupção límnica. A cor vermelha do lago reforçava essa afirmação. Descobriu-se que era ferro dissolvido. Somente uma erupção límnica poderia trazer sedimentos de ferro à superfície após serem agitados do fundo do lago. Uma erupção semelhante ocorreu em 15 de agosto de 1984 no Lago Manon, a 18 milhas do Lago Nyos. No entanto, a escala do desastre foi bem menor, com 34 pessoas mortas. Anos após o incidente, alguns cientistas europeus afirmaram que o desastre do Lago Nyos resultou de uma erupção vulcânica rica em gases. Mesmo assim, a teoria foi refutada por vários estudos que apoiavam a erupção límnica. Com base nos cálculos feitos pelos cientistas, a erupção límnica do Lago Nyos foi de uma escala assustadora. Ela liberou cerca de 100 mil a 300 mil toneladas, ou 1,2 quilômetros cúbicos de dióxido de carbono no ar. Além disso, a erupção criou uma coluna de água de 100 metros de altura e uma onda de 25 metros que varreu a margem do lago. A erupção também liberou outros gases do lago, assim como dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio, daí o cheiro de ovos podres que os sobreviventes relataram. O dióxido de carbono liberado formou uma nuvem de gás com 50 metros de espessura que se espalhou pelo vale a uma velocidade de 20 a 48 km por hora.
Mesmo que o dióxido de carbono esteja presente no ar que respiramos, ele ainda pode ser tóxico em concentrações mais altas. Por ser mais pesado, ele desloca totalmente o oxigênio necessário ao corpo humano. Sem oxigênio, o organismo humano desacelera e não funciona corretamente. Uma mistura de ar contendo 10% de dióxido de carbono pode causar convulsões, coma e morte. Imagine 300 mil toneladas de dióxido de carbono se espalhando pelo Vale do Lago News. As chances de sobrevivência eram mínimas. O resultado da erupção límnica foi devastador. Nenhum dano físico foi causado aos objetos na área, mas a maior parte da vida foi destruída. O coordenador de socorro a desastres da ONU em Genebra fixou o número final de mortos em 1.746, embora o número possa ser muito maior. Cerca de 3.500 animais de criação também foram mortos, tornando o desastre uma catástrofe humanitária completa. Anos depois, uma coisa que intrigava os cientistas era o que iniciou a erupção. Diversas teorias surgiram, como deslizamento de terra, terremoto e resfriamento da camada superior da água devido às chuvas intensas antes do desastre. Até hoje, não há evidências claras sobre o que causou a erupção de dióxido de carbono. Os cientistas concluíram apenas que o Lago News voltava a acumular dióxido de carbono. Como o mecanismo da erupção de gás ainda é desconhecido, o desastre pode ocorrer novamente. Quando se trata de como prevenir futuras erupções, os cientistas encontraram uma solução surpreendentemente simples, mas que salva vidas. Após o desastre, cientistas passaram 10 anos buscando solução para evitar que o evento se repetisse. A solução mais promissora foi instalar plataformas com tubos de desgasificação. O mecanismo consistia em tubos que alcançavam um pouco acima do fundo do lago e uma bomba d'água. A bomba levantaria a água saturada com dióxido de carbono do fundo até a superfície. Com a pressão baixa, o dióxido de carbono sairia da solução e se dispersaria com segurança no ar. O primeiro tubo foi instalado em 1995 e garantiu aos cientistas que o plano poderia funcionar. Outro tubo foi instalado em 2001 e mais 2 em 2011. O sistema permitiu liberar a quantidade de dióxido de carbono equivalente à quantidade de gás que se acumula no fundo do lago. Foi uma maneira simples, mas eficaz de evitar um novo desastre semelhante ao de 1986. Hoje, o Lago News ainda tem a mesma cor vermelho ferrugem que adquiriu após a erupção límnica. O Vale do Lago permanece vazio, com ruínas de vilarejos que antes eram prósperos. Assista ao próximo episódio se gostou deste vídeo. Por favor, deixe um like e um comentário se quiser apoiar o canal.